Vamos meditar, estudar na palavra do Senhor? Livro, capítulo, versículo. Oh, glória, meu Deus, isso é muito forte. Vamos ler a partir do 12, quando começamos a segunda parte do estudo, que fala do amor ao próximo. Estudamos os 4 primeiros mandamentos, que é referente ao amor exclusivamente a Deus, e os 6 últimos mandamentos, dos 10, é o amor a Deus através do próximo. Começamos com o versículo 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. E hoje, versículo 15, não furtarás. Aleluia. Hoje a gente vai ler alguns textos bíblicos. Hoje é mais fácil, a compreensão também é bem mais simples. Não tem tanta coisa de diferença para falar assim, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para as nossas leis hoje, nada mudou. Continua tudo a mesma coisa praticamente. Mas antes da gente começar a falar dele, é bom a gente só ratificar a diferença entre furto e roubo. Tem uma diferença entre furto e roubo. Independente da diferença entre furto e roubo, você está tirando alguma coisa que não é sua. Então, o que o mandamento está deixando claro é isso. Ah, pastor, se eu furtar pode, Ou se eu roubar pode. Não, nem furtar, nem roubar, nem sequestrar, nem nada disso. Qualquer ato desse de usurpar alguma coisa que é do outro, você está em pecado. Está dentro desse mandamento especificamente. Furto é quando você vai subtrair alguma coisa, você não, Quando alguém faz isso sem perceber. Você deixou aqui, deixei a máscara aqui, olhei, quando eu voltei a máscara não estava mais. Isso foi um furto, porque eu não tive contato com quem roubou. Se eu cheguei, estou com a máscara aqui, o cara veio, bota a arma, me dá isso aqui, me dá essa máscara. Então isso é roubo, porque teve uma ação direta comigo, tá? Então furto, a pessoa subtrai ocultamente, não tem violência, não tem contato. Roubo não, pode ter violência, pode ter contato, vai ter contato com a vítima, e ele vai subtrair lá explicitamente, vai tirar da sua mão aquilo que é teu. Furto ou roubo, o mandamento está específico para os dois, ok? Então não tem nenhuma dificuldade para a gente aplicar, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A aplicação dele é muito simples e bem refletem as leis civis mundiais. Toda lei civil mundial aí é errado roubar e está em acordo com as leis de Deus. Mas havia 2 tipos de consequência, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, por ferir este mandamento. Quais eram as consequências por quem feria o mandamento de roubar ou de furtar? Você ou era multado ou você era morto. Das duas coisas. Ou você teria que pagar uma multa por aquilo, ou você seria morto por aquele ato que você cometeu. Então a gente vai começar a abrir a Bíblia aí. Eu vou pedir que você abra em Levítico. Como hoje é bem rápido, a gente vai ler os textos juntos e vamos treinar aí velocidade bíblica. Levítico capítulo 6. Qual a diferença aí para receber multa ou morte? A gente vai ver agora. Vai depender se foi roubo, vai depender se foi um sequestro, tem diferença e a Bíblia trata com diferença. Então vamos lá, roubo de bens, Levítico 6, você já achou? Que bom, então estou chegando lá também. Isso. Levítico 6, do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. É um exemplo que fala da extorsão, do roubo. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, olha quantas coisas estão incluídas, tá? Enganando seu próximo, sobre um depósito, dizer que fez um depósito e não fez, um penhor, você tomou algo de alguém emprestado, depois aquele CD, aquele DVD que você pegou emprestado, não devolveu, tá? Penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos, na casa da penhora, que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade. Restituirá
tudo e mais o quê? Mais 1/5 do valor daquilo. Qual era o valor daquilo que você pegou? Tanto, R$100, para ficar fácil, né? Fazer conta, 98,50, aí pronto. R$100, 1/5 de R$100. Isso, Em casa, anota em casa. A Stephanie estava me mostrando essas figurinhas que o pessoal posta, né? Aí tinha uma que a pessoa fica olhando assim com cara de sem entender nada, quando a pessoa fala assim: você pode me dar 5 que eu te devolvo tanto? Não entendeu, não sabe nada que a pessoa pediu. Se você me der 12, eu te dou 5, se você me der 20, tá. Então, é mais ou menos essa conta aí. Então, R$100, se fosse R$100, você teria que devolver o que você roubou por R$100 e você seria multado na quinta parte, que seria R$20. E devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Olha só, você vai devolver o que roubou, lógico, vai pagar uma multa por aquilo que você usurpou ali, sim, e agora você pecou, sim ou não? Agora você também vai levar uma oferta pela culpa do teu pecado lá. Não basta só devolver ali para o cara, né? Não é para pedir perdão para ele e está tudo resolvido. Não, lá não. Você tinha que ir lá e levar uma oferta. No dia que trouxer a sua oferta pela culpa. Verso 6. E como oferta pela culpa, levará o Senhor um carneiro do rebanho sem defeito. Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Roubou alguma coisa, devolve tudo, é multado na quinta parte, e tem que levar uma oferta lá diante do Senhor, para o Senhor, para pagar pela sua culpa, porque era assim no Antigo Testamento, não era? A gente está estudando a culpa pelo pecado, você tinha que... A morte era externa, era um animal que ia morrer no seu lugar. Um exemplo de extorsão que tem aqui em Lucas, se você não quiser, não precisa abrir, Lucas 3, deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 3, versículo 14, se eu não me engano, as palavras de Jesus. Lucas 3,14 diz assim: e também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncias falsas, que é o falso testemunho da semana que vem, e contentai-vos com o vosso salário. Aqui são os soldados romanos perguntando para João Batista: e a gente, o que precisa fazer para ser perdoado, para ser batizado e tal? João Batista falando: para de extorquir as pessoas, para de roubar o dinheiro das pessoas, né? E eu vivi muito isso, quando eu estava lendo esse texto de João falando para os soldados romanos, eu me lembrei muito de quando eu trabalhava em parque de diversões com meu pai. Trabalhava desde 9 anos de idade. Aí eu saía daqui do bancário, ia para Piabetá de ônibus. Eu saía daqui para Madureira para Caxias, de Caxias eu descia de uma rodoviária, andava até a outra, pegava o ônibus e ia para Jardim Primavera, Piabetá, que era o lado de lá que ficava. Era uma outra época, né, irmãos? Era uma outra época. E aí eu me lembro que muitas vezes os policiais paravam a gente na rua com a Kombi, né, com o equipamento do parque, das barracas, os brinquedos e tal, e aí às vezes eles extorquiam, não é como é que é o nome de ser corrupto, né? O cara te pedir dinheiro para alguma coisa, não, ele praticamente via alguma coisa assim, e aí às vezes a caixa do dinheiro que a gente fazia da festa, do parque onde a gente estava ali na frente, ele olhava aquilo ali, ele abria e metia a mão assim, ó. E aí depois falava assim: não, pode ir embora, vai embora. E a gente vai recorrer a quem? Chama a polícia. Não, mas era a polícia. Soldados corruptos. Então, mesma forma, João está falando para esses aqui, ó. Pare de extorquir as outras pessoas, é um exemplo de extorsão. Outra forma de roubo, que a Bíblia também vai tratar bastante, é negar o pagamento devido aos funcionários. Irmãos, isso para o Senhor é muito sério. As pessoas que precisavam receber o pagamento, né, tem a parábola quando o Senhor vai pagar 1 denário, se eu não me engano, para os trabalhadores, né? Ele chama os trabalhadores e fala: você vai trabalhar na minha vinha? Vou
combinando quanto? 1 denário. O Senhor vai convidando as pessoas, né? A parábola não é sobre o pagamento, mas ele vai arcar com aquele pagamento com todo mundo igualzinho, como ele combinou. Mas só que acontecia que as pessoas combinavam o pagamento, a pessoa era humilde, estava precisando, desempregado, precisando levar um dinheiro para casa. Aí os homens contratavam aquele funcionário. O pagamento, segundo a palavra do Senhor, é para ser feito no mesmo dia. A diária tinha que ser paga naquele dia. E aí o que acontecia? Passava o final do dia, o cara lá, humilde, né? Tem até vergonha de falar com o dono do negócio, e acabou o dia, o cara dispensava todo mundo e não pagava. E aí retia o dinheiro daquela pessoa, já estava com ele, aí queria às vezes pagar no outro dia, demorava alguns dias para pagar, e o Senhor já estava prevenindo contra isso. Vai aí mais à frente, Levítico 19, outro exemplo, né, de ter no Antigo Testamento, na questão do roubo, do furto, da extorsão. Levítico 19, 13. Você achou? Diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Está chamando isso de roubo. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Aqui, livro de Levítico, né? Moisés passou com o povo, entrar ali no Monte Sinai, capítulo 19, Moisés subiu, o Senhor está dando os mandamentos, Moisés desceu, nesse período, livro de Levítico. 40 anos no deserto, lá o povo está perecendo, morreu toda uma geração, surge uma nova geração. Quando vem essa nova geração, lembra que eu estou falando sempre, o Senhor repete as leis no livro de Deuteronômio. Veja o que o Senhor acrescenta em Deuteronômio, vai lá, Deuteronômio 24. Como hoje é mais rápido, eu vou pedir para que você abra, para você já ir treinando aí velocidade bíblica, para quando a gente tiver campeonato aqui na igreja, de quem acha mais rápido, você ganhar todas. Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. Quem achou, diga aleluia. Vai. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele um dos teus irmãos, seja um dos estrangeiros. Olha o Senhor dando mais ênfase. Por quê? Às vezes eles pagavam um cara que era hebreu, mas o que estava estrangeiro no meio do povo, ele deixava de lado. E aí o Senhor, não, tem que tratar igual, não está no meio do povo. O necessitado, seja ele dos teus irmãos, seja um estrangeiro na tua terra, dentro das tuas cidades. Tu lhe pagarás o salário no mesmo dia, antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e está contando com isso, para que não clame ao Senhor contra ti e estejas em pecado. Isso é pecado. O Senhor está dizendo, é pecado. Se você estiver fazendo isso, oprimindo o trabalhador, sabe que o cara está necessitado, mas despede ele, manda ele para casa. Não, depois eu acerto contigo, vai lá. Não foi isso que combinou. Então o Senhor está falando, você está pecando. E se ele começar a aclamar, falar comigo, você está em maus lençóis. Então faça as coisas corretamente que o Senhor está falando. Então, roubou alguma coisa, tem que devolver. Você precisa dar a quinta parte e precisa oferecer oferta ao Senhor. Aqui também precisa oferecer oferta ao Senhor. Mas aqui o problema do roubo não é ele ir lá e meter a mão no bolso do outro, mas é deixar de colocar no bolso do outro aquilo que ele prometeu. Olha como é diferente a dinâmica, mas para o Senhor é a mesma coisa. Seja que eu não tenha colocado dinheiro no bolso dele, como eu disse que faria, ou se eu for lá e tirar do bolso dele, o Senhor está chamando isso de roubo, de furto, é pecado, tá bom? Sequestro, o Senhor também vai tratar da mesma forma. Deuteronômio 24 mesmo aí, ó, versículo 7. Se for descoberto alguém que tenha sequestrado um dos seus irmãos israelitas e o tenha escravizado ou vendido, o autor do sequestro será morto. Assim exterminarás o mal no meio do povo. Acabou, não tem problema. Esse aqui vai ser morto, não precisa oferecer oferta pelo pecado, não tem nada. Vai ser morto, esse aqui é morto, sequestrar. Por quê? Era comum um hebreu escravizar um outro hebreu? O que você acha? Acontecia? Sim ou não? Às vezes é até complicado da gente pensar, né? Mas acontecia. Por quê? Má administração das minhas posses me fazia perder tudo que eu tinha. Então, quando eu não tinha como me sustentar, eu vendia a minha vida, dos meus filhos, como trabalho. Então eu me escravizava, eu ia lá e me tornava escravo dele. E a palavra do Senhor vai dizer que isso era no máximo durante
6 anos. No 7º ano, aquela pessoa tinha que ser liberada. Ela ia estar lá, ia estar trabalhando, ia estar recebendo uma certa remuneração, porém, quando terminasse 6 anos, aquela pessoa tinha que ser liberada. Só que isso não acontecia. Então, se a pessoa que tinha que ser liberada, em vez de ser liberada, o cara pegava ela e mantivesse ela presa, ela trabalhando, isso era sequestro. Estava sendo escravizado. Como hoje acontece também, né? Quando você pega a pessoa, sequestra ela daqui, manda para um outro país para viver escrava sexual, ou para trabalho forçado, como acontece aqui, alguns casos no Brasil mesmo, um pessoal que vem da China para cá para trabalhar, né? Aí tem algumas reportagens que mostram que algumas dessas pessoas vivem em condições muito precárias, trabalham 16 horas por dia e tal, não tem muito descanso, porque é um trabalho escravo. Ofereceram a eles uma liberdade de sair do planeta, não, do país deles, e aí quando chegaram aqui, foram escravizados. Isso acontece bastante também aqui no Brasil. Então, o que a Bíblia está dizendo se refere a esse tipo de sequestro, não é o que a gente vê hoje, que também se enquadra sobre isso. Tudo isso o Senhor nosso Deus está se referindo como furto, como roubo, está dentro deste mandamento. Mas será que é só isso? Será que são só essas coisas que se referem? Não. Então eu creio que não tem nenhuma dificuldade da gente entender o que é quando a Bíblia fala que esse mandamento se refere a roubo ou furto, é praticamente você tomar alguma coisa que é do outro, você tomar a liberdade, ela pertence ao outro. Porque o Senhor libertou eles do Egito para não fazer ninguém escravo. Ah, mas o cara quer ser escravo. Então também tinha uma lei lá em Levítico, que a pessoa ia voluntariamente diante lá das autoridades. Aí o camarada diz assim, não, eu estou aqui, trabalho com ele, e estou gostando de trabalhar com ele, inclusive já constituí família aqui, e eu quero continuar trabalhando para ele, voluntariamente, eu me ofereço. Então eles iam, né, que é o escravo da orelha furada. Aí colocava a orelha assim na porta, aí o cara vinha com um prego e cravava, furava a orelha daquele cara, porque ele queria trabalhar, continuar trabalhando para aquele senhor, mas para que aquele senhor não fosse acusado de que estava escravizando ele, tinha uma marca, né? Tem aí muitas pregações aí do escravo da orelha furada, né? O pessoal gosta de usar aí, ó, bastante questão desse aí, porque ele voluntariamente se escraviza, diz, não quero ser porque eu amo, e o texto vai dizer isso, eu amo o meu senhor, senhor com letra minúscula, que era o chefe dele. E isso é uma tipologia do tempo da graça. Nós não estamos aqui escravos, mas nós temos prazer de dizer que somos escravos da graça. Estamos presos a ela e bendita prisão é essa, estar presos ao Senhor. Maravilhosa coisa é estar agarrados nas garras da graça. Isso já era um tipo do Novo Testamento. Mas e hoje em dia? Mais algumas coisas que podem ser, que são, né? Que podem ser não, que são, mas que às vezes a gente, quando olha o mandamento, fala assim, roubo e furto. Ah, mas eu não sequestro ninguém, eu não tenho trabalho escravo. O pessoal que trabalha para mim, eu remunero corretamente, pago em dia. Se você não paga em dia, você está dentro daquilo, né? Não, hoje não tem, e tem. Está lá na conta, o cara está esperando, porque se esperar mais uns 4, 5 dias, vira o mês, aí ele tem uma rentabilidade e tal, e não paga a pessoa no dia. É pecado, isso é pecado. Mas tem outras coisas que acontecem e que às vezes a gente acha que não está pecando, mas é pecado. E o meu papel é abrir os nossos olhos para que a gente possa entender. Então eu vou estar sendo bem claro agora. Então vamos a alguns exemplos no dia de hoje do que é roubo. Por exemplo, vai chegar o verão aí. Cadê o nosso inverno? Já foi embora, né? Vai precisar ligar o ar-condicionado. Vai segurando aí. Só que a conta, se você ligar o ar-condicionado, a conta vai lá em cima. Pastor, eu pago o aluguel, eu pago a conta. E aí, o que muitas pessoas fazem? Exatamente. Pega aquele tigre dente de sabre, né? Porque não é nem um gato. Aquele tigre crava lá e está lá. E aí, o que a pessoa fala? O governo rouba. É miserável. Então, porque alguém faz errado, você vai fazer também? Paulo vai dizer assim, ó, sofra injustiça, se for o caso, mas sirva corretamente naquilo que você pode. Enquanto as leis não estiverem interferindo naquilo que a gente professa diante de Deus, na nossa fé, obedeça às autoridades constituídas. Eles vieram aqui, nosso relógio ali
apresentou o defeito. Não sei que defeito, mas eles que viram. Aí vieram aqui e trocaram o relógio. Ah, vai ser levar para análise. Pode analisar o que quiser. Não foi ninguém daqui que mexeu em nada. Tá lá. Foi para análise. Ah, pode acompanhar a análise? Não, por causa da pandemia. Tá bom. Aí a primeira conta de luz, depois da troca, já chegou. O dobro. Oh, glória! Aí o que eu vou fazer? Ah, estão vindo de gracinha? A gente também pode. Alexandre, pega lá, puxa um fio daqui, puxa um fio, fura a parede aqui, bota um ímã aqui, bota aquele fio assim, arruma um jeito que a gente precisa diminuir essa conta de luz aí para a glória do Senhor. É assim que a gente faz? Não. A gente não pode agir desse... Ah, pastor, mas eu vou morrer se eu tiver calor. Ora a Deus, pede outra coisa, pede para ele botar um iceberg na tua laje, alguma coisa. O que você não pode fazer é colocar um gato lá e depois de entrar aqui para dizer que você é um... Ah, pastor, eu estou aqui adorando ao Senhor. Está abrindo uma brecha, irmão. Lembra da pregação de domingo? O diabo só procura uma brecha. Achou nos irmãos, achou na mulher de Potifar, achou uma brecha, ele entra para atrapalhar, infernizar tudo. Então, precisa fechar as brechas. Então, botar, pastor, um gato lá é pecado. Não pode. Você não pode colocar um gato na sua casa, tá bom? Eu sei que você não tem, mas... Ah, pastor, mas eu sei um irmão que tem. Quando eu chegar em casa, eu vou falar para ele. Você pode até falar com ele com muito carinho e respeito. Agora se prepare para ouvir, talvez que você não queira ouvir. Então, talvez seja melhor você guardar para você. A não ser que você tenha uma brecha, né? Ele fale alguma coisa, aí você pode... Agora ir lá bater na porta dele, vai sair daqui direto. Ah, era só isso que eu vi. Vou pegar o áudio do pastor e vou lá. Ó, abre aí, ó. Que isso aí, a light? Não. Não faça isso. Mas eu preciso te alertar sobre isso, tá bom? Então, é pecado? É pecado. Pirataria. Pirataria é roubo. É pecado. Mas é pecado, pastor? É. Quando aquele camarada passa no trem vendendo CD com os 200 melhores sucessos da Cassiane, DVD, não sei o que, é roubo, irmão. Ele está roubando os direitos autorais. Quando você vai lá no camelô de Madureira, quando fecha as lojas, agora nem tanto, né? Abre direto, né? Mas antigamente fechava as lojas, abriu o camelô. Aí aquelas barracas Adidas, Nike, sei lá quais outras que tem um monte de marca, Puma. Quanto é essa camisa aqui? 40? 30, 25, 80. Quanto é uma camisa dessa na loja? Ai, 200. Não, mas essa aqui eu comprei no camelô. É roubo. Antes não tivesse uma marca na frente. Ah, que tênis é esse aqui? É Nuke. Pô, tudo bem. É uma cópia descarada, né? Mas é Nuke. Agora, se eu estou usando um tênis que está escrito Nike e é falsificado, é pecado. Mas, pastor, não roubei ninguém. Mas o cara está produzindo e está roubando os direitos autorais, ou você não vê quando o pessoal da alfândega às vezes invade a Uruguaiana, invade os depósitos aqui em Madureira, lá na 25 de maio, de março, de um mês qualquer lá de São Paulo, e invade aquilo lá e pega toneladas de material, tudo falsificado. Tênis, camisa, carteira, relógio e um monte de coisa, mochila, bolsa aquela bolsa onde você sempre compra ali, Vitor Hugo. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Você sempre, uma carteira lá deve custar uns R$1.000, né? Eu fui no Barra Shop esses dias, aí tava, quando você entra no estacionamento, a primeira loja que tem assim, onde eu estacionei, era de relógios. Aí quando tu entra, a primeira vitrine é de Rolex. Aí eu fui olhar, irmãos, um relógio pequeno, R$83.700. R$83.700 um relógio da Rolex. Eu pensei em comprar um, mas vou deixar para uma outra. Vou esperar para comprar. Parcela em 3 vezes, aí sim. Meu Deus, 83 mil. Ah, pulseira é de ouro, por dentro é diamante e tal, mas pode até ter um elefante ali. Cara, 83 mil. Aí o cara não pode comprar um relógio de 83 mil. Aí que ele vai e compra um em Rolex. Aí o cara dá um em Rolex para ele. Mas se tiver escrito em Rolex aqui dentro, menos mal. Tu está usando uma cópia, né? Menos mal. Mas agora se está escrito aqui dentro do teu relógio, Rolex, e você comprou ali por R$10 no camarada que vende relógio por R$10 em Madureira, você está contribuindo
para falsificação, está roubando impostos, direitos autorais, e você está patrocinando. E isso é pecado. É pecado. Ah, pastor, quero comprar um óculos. Eu não tenho problema nenhum em comprar óculos, coisa do camelô. Mas quando eu vou lá, quero comprar um óculos escuro, por exemplo. Está escrito aqui em cima, aquela Ray-Ban. É Ray-Ban, irmão? Ah, mas não tem nada a ver, que bobeira. Não, está errado, está errado. Não vai faltar alguém que vai dizer assim, isso é uma bobeira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para lá, para mim tem a ver, e eu espero que para você também tenha, porque isso é roubo, está roubando direitos autorais, você está tirando o direito autoral dessa marca, né? E as pessoas vão difundindo, mas como a maioria da população quer só levar vantagem em tudo, então o barco vai tocando, e quando tem oportunidade, a polícia vem e arrasta, leva tudo e tal, aí o que acontece depois eu não sei, sei que está errado, porque se tivesse certo não teria problema, só que está errado. Então pirataria, seja ela de que forma for, é pecado, é roubo, está tirando de alguém o direito que ela tem, ok? Os crentes do MST, você sabe o que é o MST? Ministério dos Sem Terra. Ministério dos Sem Terra. Isso já foi, né? Na época da esquerda, do PT, isso foi bem mais forte, né? O Ministério dos Sem Terra, o pessoal invadindo a terra do pessoal para tudo que era lugar, né? Mas tem crente do MST. Aonde? Quando aparece uma oportunidade de terreno que está abandonado, não sei o quê, daqui a pouco o cara vai lá, entra para tomar posse do lugar. E aí vai lá, faz aquele barraco de madeira. Por quê? Porque para ver como é que vai ser. Muitas vezes não é porque é pobre, não. Ele vai lá e bota, marcou. Como aconteceu em Santa Cruz, perto lá da casa do meu irmão. Quando você sai da Brasil para entrar em Santa Cruz, agora tem uma favelinha já ali. Por quê? Porque começou com um barraquinho de madeira, a prefeitura destruiu, mas levantaram de novo, não aconteceu nada, transformaram em alvenaria, agora para tirar, meu irmão. O cara vai querer direito à casa, vai para a televisão, vai à RJTV, é um escarcéu. Mas é o cara que começa, ele vai lá, separa o espaço dele da terra, está ali. Ah, tadinho, mas é porque ele está precisando. Daqui a pouco aquilo está em alvenaria. Quem é que está morando lá? É uma outra pessoa. Se fosse ele, estava errado, pecado. Aquele terreno não é dele. Não interessa se está desocupado, não interessa se é da prefeitura que rouba todo mundo. Não interessa, não é nosso. Eu não posso chegar lá e demarcar a minha área. E aí, além de fazer isso, o que a pessoa faz ainda? Aluga para um outro pobre. Quando você entra aqui na Rua Quintão, tem um condomínio, não, um convento. Ali, antes do convento, que era um terreno gigantesco, agora é construção, tem coisa de 4 andares, vários becos, vários não sei o quê. Começou com uma pequena casa, agora está lotado. Vai lá para ver uma casa, para ver o preço de um aluguel. Qual aluguel daqui? 500, 700 reais, um aluguel ali dentro. Mas como é que pode isso? Não, isso é meu. É meu? Como? Não faz sentido. Isso é roubo. Então o pessoal que participa disso está roubando. O terreno não é teu, ninguém te deu. Não te deram permissão, nem te deram recibo de propriedade, nada. Então não é pecado. Quando alguém faz isso, é pecado. Então, Ministério do Sem Terra Gospel é pecado também. Pediu emprestado. A gente leu no Antigo Testamento a questão do penhor. Pediu emprestado. Pague, irmão. Você deu o prazo. Daqui a um mês eu vou voltar aqui e te dou. Aí o cara foi lá em boa fé e te emprestou um livro. Irmão, se você pegou um livro meu emprestado, não me deu, eu vou ver. Põe a mão. Aí, pegou o livro, pegou o DVD, né? CD, pegou um dinheiro e falou que vai pagar. Amanhã é dia 3, né? Dia 3 eu estou chegando aí. Eu só pode me esperar que eu estou chegando aí até meio-dia. Chega no Natal e a pessoa sumiu. Quando vê na rua, fala em línguas, fala que está muito enrolado, que está com problema e não paga. Irmão, o problema é seu, você está com mais problema ainda agora, porque pediu emprestado. E pior, né? Como a pastora está dizendo, nem satisfação dá, nem te procura para chegar assim, olha,
eu sei que eu tenho que te pagar dia tal, mas está acontecendo isso, será que eu consigo te pagar isso depois, ou posso te pagar parcelar? Não procura nada, e ainda passa com o nariz empinado, que parece até que foi promovido a rei de Cavalcante, passa todo empinado, achando que é o bambambam, que é o malandrão. É pecado, irmão, está errado. Comprou, paga. Foi fazer a compra lá na revista, paga, irmão. Pediu o material, paga. Por quê? Porque isso é roubo. Você tirou o produto de uma pessoa, se comprometeu em pagar, a pessoa está esperando aquilo. Aquilo não caiu do céu para ela chegar e estar distribuindo de graça, ela está vendendo, porque ela precisa daquilo, aí a pessoa vai e não paga. Isso é roubo, é pecado. Pegou emprestado, paga. Pegou emprestado, devolve. Você que está com aquele DVD, devolve. Aquele livro, que não é o meu, porque se fosse eu já tinha ido lá na tua casa, mas não é o meu, então devolve. Sonegar imposto de renda, e eu vou ficar por aqui. Sonegar imposto de renda. Irmão, o que eu vejo de crente sonegar imposto de renda, não é fácil. É injustiça, caramba, mas poxa, eu pago imposto porque eu tenho casa. Eu pago imposto porque eu tenho carro. Eu pago imposto porque eu tenho luz, porque a luz que eu tenho, eu pago imposto sobre... A gente paga imposto em cima de tudo. E aí eu pago imposto porque eu tenho dinheiro para pagar imposto. Imposto de renda é imposto em cima do dinheiro que eu tenho. Então, se você recebeu, não sei qual é o valor, sei lá, 15 mil por ano, mais ou menos, Márcio, tem uma ideia? 28, 29 mil por ano. Se você tem uma renda de 28 ou 29 mil por ano, você precisa declarar o imposto de renda. Você precisa declarar. E se você não teve pagamento com escola, com saúde e com outras coisas que eu não sei, depois se você tiver dúvida pode perguntar para o Márcio, que trabalha com contabilidade. Se você não tiver, você não tem como pegar de volta esse dinheiro. Você vai pagar imposto sobre o dinheiro que você recebeu aquele ano. Poxa, mas isso é uma injustiça, eu trabalhei pra caramba e agora eu vou ter que pagar o imposto. É a lei do nosso país. Não é nosso não, de um monte de países. É a lei, não tem como fazer. Então como eu me preparo para isso? Vai no dentista, faz uma obturação, faz um trabalho, aquele dente que já está podre aí 2 anos, cuida desse dente, por quê? Porque no outro ano você pode pegar isso, você vai jogar para bater no imposto de renda. Oi? Psicólogo, vai no médico, vai fazer alguma coisa lá. Pastor, tratamento de plástica entra? Não sei, você entrar, vai lá, faz uma plástica, o Márcio falou que entra aí, vai lá, dá uma esticada assim, ó. Ui, fica com um sorriso, parece o Coringa, né? Estou chorando, vai ficar com essa boca para o lado, é plástica. Então, faz uma plástica, faz um negócio, investe nisso, faz um curso. Poxa, mas eu vou gastar o dinheiro com isso? Gasta com isso, porque você vai estar investindo em você, e no ano que vem, você pega e declara no seu imposto de renda. E aí, talvez, em vez de pagar, você vai ter a receber. Ou, no mínimo, você não paga nada. Mas você precisa declarar imposto de renda. Aí um monte de gente lá na empresa fazia isso, o pessoal pedia nota fiscal, não sei como que eles conseguiam, mas era um negócio, o cara que tinha uma conhecida na escola, não sei de onde, a mulher mandava uma nota para ele, o cara que mandava, fazia umas arapuca lá, o outro em vez de botar só o que ele pagou do imposto de renda, ele botava no imposto de renda o valor completo do plano de saúde, o percentual dele e o que a empresa pagava. Só que o que a empresa pagou já foi para o imposto de renda. Ele conseguiu fazer isso uns 3 anos. No 4º ano, o leão rugiu para ele. E as pessoas ficam tentando arrumar jeito. E aí, quando você vai ver, às vezes o cara é crente. Está errado, irmão. A gente precisa arcar com isso. Faz parte das nossas leis. Nós precisamos obedecer às nossas leis. Então, é errado, é pecado também, tá bom? A desculpa costumeira que eu falei é o pessoal dizer assim, mas todo mundo rouba. Pastor, na minha rua... Só eu que não vou ter gato, porque todo mundo tem. Tem lugares que não tem como. Por exemplo, a minha sogra, né? Vou dar o exemplo da minha sogra. Ela mora aqui na comunidade do Parque Silva Vale. Irmão, a Light não sobe lá. Não vai subir. Por quê? Porque o próprio pessoal lá do condomínio, do resort, não vai deixar. Pessoal da segurança. Pessoal da segurança não deixa, amigo. Não sobe. E aí o que acontece? O que a pessoa vai fazer? Não tem como, aí não tem como. Agora, poxa, se eu tenho essa possibilidade, eu vou pagar a TV por assinatura, aqui tão cara, se eu posso comprar aquele aparelhinho, sei o que, box,
esse estava vendendo na pandemia. Isso vendeu pra caramba ali nas lojas de Cascadura, que não fechou nenhuma na pandemia, e eu também estava lá. Aí, quando eu ia lá na loja, na época que tinha que fazer live, aí eu fui lá para procurar luz, eu fui para lá para procurar cabo, eu fui para lá para procurar tripé, para poder fazer as lives. Na minha frente, as 3 pessoas que tinham era esse box, esse TV box, TV sem assinatura. Por quê? Porque ela pega o sinal, né? O sinal não é espiritual, né? Tá no ar, é espiritual. Não. Tem um sinal, tá passando aqui pela nossa cabeça, que é dos satélites. Esse aparelho, ele capta esse sinal, descodifica, porque tá codificado, e muda e joga para você na sua televisão. E aí pega 400 e sei quantos milhões de canais. Lógico que vai pegar, e você não vai pagar nenhum desses, sei lá como é que funciona isso. Por quê? Porque o aparelho está roubando. Ah, pastor, mas por que vende na loja? Eu não tenho nada a ver com isso. Vende na loja? Irmão, se vende na loja ou não vende não é problema meu. O problema é o que ele faz. O que ele faz? Ele faz isso, então não compra esse aparelho. Ah, mas lá em casa não pega televisão nenhuma. Vai orar então, irmão. Vai orar, fica orando, vê o YouTube, escuta de novo a pregação de domingo lá no Spotify. É o que a gente precisa fazer, porque nós somos a luz do mundo. E a gente precisa pagar o preço para mostrar isso para as outras pessoas. Fala, presbítero. Boa, obrigado. Se souber, né? Então, por isso, hoje eu já estou avisando um monte de coisa. Então, se já estava na sua agenda, vou cancelar a TV por assinatura, vou lá comprar. Não vai, porque é pecado. Se você não sabe, lembra lá do pecado por... Hoje eu estou esquecendo as palavras todas, acho que estou ficando velho. Quando você não sabe, que era por ignorância, obrigado. Pecados por ignorância, que a gente leu logo na introdução dos mandamentos, tem pecado por ignorância, o cara não sabia, não, tudo bem, não tem problema não. Ele ia lá, ia pedir perdão, oferecia o sacrifício e tal, não tinha problema, não ia morrer porque não sabia, então era por ignorância. Nesse caso, também, mas a partir do momento que tem a informação, já sabe que é pecado. Ah, pastor, se eu soubesse, não tinha vindo hoje, mas você veio, então agora você já está com a informação. Uma pergunta aqui da nossa pastora. Emprestar juros é pecado? Sim ou não? Tem empresas por acaso que fazem isso? Não, né? Aqui no Brasil? Se tem empresa que faz isso, pastor, então não é pecado. Irmãos, a responsabilidade de quem faz isso é de quem faz isso. Quem é que faz isso? Ah, o cara que tem a loja lá. A empresa tal e tal, ali em Pilares tem 2. E empresta dinheiro a juros. Mas é o negócio do cara. É o negócio. Antes não entrasse num negócio como esse. Mas, agora, o emprestar dinheiro a juros, a Bíblia também vai falar sobre isso. E vai falar assim, para você não cobrar juros do seu irmão. Né? Então, poxa, meu irmão está precisando do dinheiro, né? Na questão do emprestado, que ele vai pagar. Então, o cara, eu emprestei o dinheiro. Aqui, o presbítero Igor, estou precisando de um dinheiro, aí ele foi e me emprestou. E aí quando chegou na época de pagar, ele, aí pastor Fábio, já tem o dinheiro? Tem, está aqui. Aí devolvi os R$100 que ele me emprestou. Aí ele, não, é 110, pô. Não, mas eu peguei 100. Não, mas dinheiro não nasce em árvore, né? Se eu tivesse aplicado esse dinheiro na bolsa, não tinha ganho isso. Então, eu emprestei, o senhor precisa pagar. Isso é pecado. Por quê? Porque eu não posso fazer isso com meu irmão. Se eu tenho para abençoar, eu tenho que abençoar, se eu puder eu posso até dar. Agora, cobrar mais para poder abençoar ele, não, que tem alguma coisa errada. Então é pecado, tá? É pecado sim. Então não adianta você ir lá na loja tal, que você sabe qual é, e falar assim, vocês estão tudo em pecado. Isso é para nós. O cara que não tem Deus, o cara para nada, para o cara é pecado, muito menos emprestar dinheiro a juros. Precisou, empresta, é isso aí. Você vê o cara que está precisando, você não dá, a Bíblia diz que é pecado. Mesmo que a gente sofra injustiça, a gente não pode pagar na mesma moeda. Sei que dá vontade, e dá, né? Mas a gente não pode, por quê? Porque as nossas armas são espirituais, não são carnais, a nossa forma de agir é diferente. 2 Coríntios 10, eu anotei aqui, já falei tanto, eu nem sei mais por que eu anotei. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Você achou? É justamente isso que eu acabei de falar. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Não vai ser fazendo a mesma coisa
que todo mundo faz, que a gente vai conseguir se destacar em alguma coisa e muito menos agradar a Deus. Versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Através daquilo que fazemos, a pessoa pode entender que a gente serve a um Deus, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus de integridade e que preza para que aqueles que o servem também sejam, porque isso a gente chama de santidade. Ele espera que as pessoas possam ver isso em nós. E isso, Paulo está dizendo, que muda a forma do outro de pensar. E todo mundo, não sou eu que faço essa obra, irmão. Quem faz a obra de mudar a pessoa continua sendo, foi e será do Espírito Santo de Deus. Através de quem? Da minha ação. Paulo está falando, através da minha forma de pensar e agir, eu posso mudar a forma que o cara age e pensa. Porque ele pode até ir embora falando, não sei o que, alguma coisa, mas aquilo vai ficar na cabeça dele. Por que essa pessoa age assim? Por que ele não extrapola lá no imposto de renda? Por que ele não bota um gato na casa dele? Só porque é crente? Por que é crente? Isso pode fazer ele pensar e aí trazer ele, através do Espírito Santo de Deus, trazer essa pessoa para o conhecimento de Deus, que Paulo está falando aqui em Coríntios 10, 35. Agir como o mundo, eu anotei aqui, é permitir para ser marcado para condenação. Lá em Apocalipse 13, 16, vai dizer que as marcas da besta estão aonde? Quem lembra? Na testa ou na mão, não é isso? Por quê? Porque fala daquilo que a gente pensa e a forma que a gente age. Aonde a gente percebe a marca da besta na pessoa? A gente vê muitas bestas por aí, não, mas não é essa besta. É a besta, no caso, aquilo que vem do inferno. Do inferno, infernal. Como que a gente vê? Através daquilo que a pessoa pensa, aquilo que rege a sua vida e a forma como ela age. A marca da besta está na testa e nas mãos, que simboliza isso, é o pensar e o agir. Então você vai ver quem pertence ao reino da luz ou ao império das trevas, tá bom? Então roubar é praticar injustiça, e injustiça é pecado, e o pecador vai receber o que naquele grande dia? Condenação eterna ou ele vai receber salvação eterna? Condenação eterna. Por que que o pecador... Tem algum pecador aqui? Aqui. Qual a diferença de nós pecadores para o pecador que está lá fora, que não tem Jesus? É que ele não tem Jesus, né? Porque quem tem Jesus, o sangue do Senhor perdoa os nossos pecados. Então a diferença é... Isso. Então nós que estamos aqui, que admitimos, como nosso pastor está bem lembrando, admitimos que somos pecadores, arrependidos, então a gente tem o perdão dos nossos pecados, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Agora, esses que não têm, estes pecadores, vão receber a condenação eterna. Então, naquele grande dia, vai haver a separação daqueles que vão para o céu e outros que vão para o inferno. Então, lógico que temos vontade de reagir, que eu coloquei aqui. Porque todo mundo fala que quando a gente não reage, a gente é o quê? Esperto ou bobo? Quem, por um acaso, aqui já passou por uma experiência dessa de você ter que se posicionar como um cristão e passar de bobo? Caramba, bastante, né? Eu também. A gente se posicionar, não só em questão a esse mandamento especificamente, mas em muitas outras coisas. E a gente se posicionar, trabalho, costumo falar muito do trabalho, quando é assim, trabalho com um monte de homem. Pô, trabalho um monte de homem junto, imagina como que é o papo. O que corre nos grupos de WhatsApp desse pessoal? E aí quando, às vezes você chega para almoçar, não sei o que o pessoal está falando um tipo de coisa, ou está mostrando coisas obscenas, luxúria, e você se posiciona. Como será que você acha que o pessoal vai falar assim? Poxa, que bom, hein? Poxa, gostei da sua atitude. Bichinha, gay, não gosta de mulher não. No mínimo, o cara vai falar um negócio desse. No mínimo, vai falar isso, vai te taxar como esse. Pode falar. Aí, tá vendo? Porque você se posiciona. E eu ia também dar um exemplo desse. Lá no trabalho, sempre almoçava com o pessoal. E aí, teve uma vez que eles começaram a falar um monte de palavrão. Eu falei, cara, se continuar assim, vou pegar minha bandeja e vou sair fora. Não dá não, cara. Com essa poluição, esse lixo, cara, não dá. A pessoa falou, sei o que, blá, blá, blá.
mas na outra vez que a gente sentou na mesa de novo, que estava com aquele grupo, quando alguém falou assim, não fala nada, o cara é crente, ele não gosta não, fala, desculpa aí, pastor, nem era na época, né? Desculpa aí, pastor, seja de deboche ou não seja, você se posicionou, então é preciso que a gente faça isso. Você vai ser bobo, mas a gente não pode ser dominado por esse sistema. Abre aí 1 Coríntios 6,12 agora. 1 Coríntios 6,12. Todo mundo vai dizer que você tem que fazer isso, que todo mundo faz, que tem que fazer isso, que todo mundo faz, todo mundo pratica. Inclusive ele vai dar exemplo de algum crente que também faz, e só você que não faz deixa de ser bobo. E aí você lembra do texto de 1 Coríntios 6,12 e o texto também de 1 Coríntios 10,23, que diz praticamente a mesma coisa, que diz: todas as coisas me são permitidas. Parou. O que o crente não pode fazer? Nada, eu posso fazer tudo. Por isso que eu falo, eu já falei algumas vezes, vou repetir de novo, quando você se depara com alguma situação, algum pecado, alguma coisa ruim, você não pode dizer assim, quando a pessoa fala, você não vai beber não, cara, toma um copinho de vinho aí, uma tacinha de vinho aqui na festa, aqui não tem nada a ver, está só entre a gente mesmo. E aí você vai dizer assim, não posso porque eu sou crente. Errou. Que isso? Não pode o quê? Você pode. Falar não pode, você está tirando a responsabilidade de si. Está dizendo assim, eu até queria, né? Mas meu pastor é chato, se ele souber que ele careca ficar brabo. Nada disso, irmão. Não é não posso, não. Eu posso, eu não quero. Aí eu me posiciono, eu dou um passo à frente. A resposta é, tudo é permitido. Vamos continuar lendo. Mas nem todas as coisas são proveitosas ou edificam, como vai dizer no outro texto. Todas as coisas são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a palavra que Paulo vai usar. Dominar, porque é aquilo que nos domina. O que te domina? Quem me domina é o Espírito Santo de Deus, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Se posicione como tal, seja no âmbito que for. Estamos falando do mandamento que fala sobre roubo e furto, mas seja do âmbito que for. Se posicione. Você não pode sair. Posso, pô. Então vamos lá, mas eu não quero. Não quero, isso aí não edifica. Isso aí não vai fazer o quê para mim? Prefiro me manter como eu estou. Fica aí no seu, que eu vou pedir aqui um Guaraná Toby. Aí pronto, bebe. Vai morrer, né? A gente está deixando o Senhor mal aberto. Está ofendendo, né? Está ofendendo o Senhor. Está ofendendo o Senhor quando você diz, não, eu não posso. Né? Aí você faz a pessoa olhar para Deus como eu aprendi quando eu era adolescente, né? Na Assembleia de Deus antiga, que você conhecia um Deus que estava lá preparado para te fuzilar a qualquer momento. Pecou, excluído, pronto. Era assim, a gente conhecia um Deus que era assim, não conhecia um Deus do amor. Eu só conhecia o Deus que abre o buraco e todo mundo cai dentro se você pecar. Era esse o Deus que era apresentado, né? Não é porque a igreja era perversa, mas era a forma como a igreja atuava. Mas o conhecimento de Deus, a gente conhece, a palavra diz, quando a gente conhece, o que acontece com a gente? Conhecereis a verdade e a gente vai entendendo as coisas de forma melhor. Então a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, e isso é oportuno. Então é bom a gente saber disso. Nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então a minha vontade está submissa ao Senhor. O Senhor faria isso? O Senhor iria em tal lugar? O Senhor viria isso? Ele ouviria isso? Ele falaria isso? Se ele não está, não vá também. Não faça, não veja. Por quê? Porque ele não vai estar lá. Eu sou submisso à vontade dele. Ok? Outros, sendo crente, pode até dizer, como eu disse ainda há pouco, que não tem nada a ver, né? Mas cuidado com esses defensores do senso comum. Cuidado com defensor de senso comum. Eu já, numa pregação, eu expliquei aqui a questão do senso comum. O que é o senso? Quando você faz um apanhado geral. Então, tem um senso comum. Qual é o senso comum? Semana passada foi sobre o adultério, né? Qual é o senso comum do adultério lá no trabalho? Boi preso também pasta, né? Lá no trabalho que eu digo não é o de todo mundo, mas nas rodas lá dos amigos, boi preso também pasta. Esse é o senso comum. Então cuidado com defensores de senso comum. A voz do povo é a voz de Deus.
Cuidado, irmãos, com o negócio de senso comum, porque no senso comum vão ter crentes também que vão defender algumas coisas dessas que vão dizer que não tem nada a ver. Vão dizer, não tem nada a ver não, eu quero usar essa calça aqui de R$300, olha o vídeo que tinha aí, a mulher reclamando da Bolsa Família, sei lá o quê. Como é que eu vou comprar uma calça de R$300 para uma adolescente de 15 anos? Ô miserável, você pega a Bolsa Família para comprar calça de R$300, pô, morre de fome então, pô. Que isso, tem alguma coisa errada. Aí não, mas é que eu não posso comprar uma calça de 1.000, eu vou comprar uma de 200, só para ter a marca escrito aqui, é roubo, tá errado, tá tudo errado. Mas ao senso comum vai dizer, não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem a ver sim. 1 Coríntios, você está aí ainda, não está? Capítulo 15, falei que a gente ia mexer um pouquinho antes de terminar, aí, ó. 15, versículo 33. Esses textos que eu disse, se você anotou, depois na sua casa, pega um lápis de cor, aquele amarelinho assim, ó, ou a caneta, o que você gosta, marca esses versículos que eu falei, principalmente os da carta de Paulo de 1 e 2 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias ou conversações corrompem os bons, não se engane com esse negócio. Ah, pastor, mas não vos enganeis, as más companhias estão onde? Estão lá fora, são os ímpios, né? E infelizmente a gente sabe que ímpio não é quem não está na igreja, ímpio é quem não tem ligação com o Senhor, e tem gente dentro das igrejas que são ímpias. Então cuidado com as más conversações, com as más companhias, porque elas vão fazer com que os bons costumes desçam pelo ralo. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então cuidado com os gospels defensores do senso comum aí, que isso é ruim. Roubar é coisa, a gente não vai ler, mas o texto de Efésios vai dizer que aquele que roubava não rouba mais, Efésios 4, 28. Pelo contrário, agora trabalhe e abençoe alguém com aquilo que está na tua mão. Em vez de ser roubado do outro, agora você faz o contrário. A dinâmica do reino é totalmente diferente. Em vez de você meter a mão no bolso do outro para roubar, não. Agora você é um cristão, você trabalha com o suor do teu rosto, sem ter enganado ninguém, ter botado gato na internet, ou na televisão, ou seja lá onde for, na energia, ou trabalhar com coisas piratas. Não faça isso. Vai lá, trabalhe honestamente, pega aquele dinheiro suado, em vez de você meter a mão no bolso do outro, bota um dinheiro lá. É o que Paulo vai estar dizendo em Efésios 4, 28. Abençoa o outro com o fruto do teu trabalho. A dinâmica totalmente diferente. E em 2 Coríntios 5, 17, um texto que a gente conhece bem, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás, eu estou vivendo novo. Eis que tudo está se fazendo, se fez e continuará se fazendo novo. Porque as coisas velhas ficam para trás. E aí, especificamente no nosso caso aqui, roubo ficou para trás. Então, gato na luz, gato net, pirataria, pedir emprestado e não devolver, sonegar imposto de renda, invadir propriedade, tudo isso é pecado, e é bom a gente sempre lembrar, como diz 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Vale a pena ser justo, pastor? O que você acha? Fomos justificados para quê? Para a justiça, irmãos. Fomos justificados para ser justo. Porque a injustiça impera lá fora. Através de nós as pessoas precisam ver a justiça de Deus. Através daquilo que é comum para todos, as pessoas precisam ver a justiça de Deus em nós. Trabalhar corretamente, né? Chegar no horário, ser um bom funcionário, honrar o seu patrão. Isso é você ser esse crente fiel a Deus. Você está sendo, Paulo vai dizer que antes de você estar honrando o seu patrão, você está honrando a Deus. Por quê? Porque você é um servo de Deus, você é um cristão, e vale a pena, porque o céu, ele é para justos, lembrando que esses justos, não é por causa da minha justiça, mas por causa do justo com letra maiúscula, que somos justificados, esse justo é Jesus, nós os justificados, agora chamado de justos, este santo com letra maiúscula que é Jesus, por ele agora somos santos, porque fomos e estamos sendo santificados. Para terminar, 1 Pedro, e aí a gente acaba. Capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 12. Só para fechar aí a questão da vale a pena ser justo. Esse é um texto muito lindo, na minha Bíblia está marcado aqui também.
1 Pedro 3,12. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque olha que lindo essa expressão, esse versículo é muito lindo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele não está vendo os outros não? Claro que está, irmãos. Mas esse olhar que Pedro está dizendo, é aquele olhar com satisfação, como um pai que está na arquibancada, não estou comparando, estou dando exemplo, como um pai que está na arquibancada, lá e está vendo o seu filho, e lá o filho no meio do pátio, do ginásio, do futebol, não consegue ver o pai na arquibancada, mas da arquibancada o pai olha para esse filho com um olhar de satisfação, e aí vê filho e tal, fazer aquela jogada e fazer aquilo, ou cair, se levantar e continuar, isso traz satisfação, é isso que ele está dizendo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Olha que privilégio, vale a pena? Vale muito a pena, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E Provérbios 11:4 diz, no dia da ira, as riquezas não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11, versículo 4. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Só a Maria das Neves quer falar? Não. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ele está vendo também. Ele está contra. Está contra. Como o rosto do Senhor está contra, já não é aquele semblante de satisfação, é aquele semblante de reprovação. Quem aqui foi sempre criança bonzinha, mas de vez em quando tem um filho que é mais arretado, e aí, às vezes, no olhar do pai, essa geração agora não conhece muito isso, mas uma geração passada, você que já foi filho, melhor falar assim, a sua geração, apesar que eu não vou falar que é a minha, que ninguém se lembra, ninguém viu, ninguém sabe, mas aí, aquele que só o teu pai olhava de longe assim, você estava ali aprontando, aí batia o olho e olhava teu pai de longe te olhando assim, aí tu, se fosse o cachorrinho, o rabinho já saía assim, já pelo cantinho, e saía lá, por quê? Porque o olhar do seu pai estava contra você, reprovando a sua atitude. Essa geração não sabe nada, as crianças de 2 anos dão na cara do pai e da mãe, e fica tudo por isso mesmo, mas a geração do passado não fazia isso. Sim, e outra parte do roubo aqui, já ia deixar, minha esposa me lembrou aqui, muito bem. Malaquias, o texto que todo mundo gosta. Malaquias 3, versículo 10. Então vamos começar do 8. Rapaz, eu ia deixar isso aqui, Pode um homem roubar a Deus? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Quando eu dei um estudo aqui sobre o livro de Malaquias, essas perguntas que tem no livro de Malaquias são perguntas debochadas, como aquele filho que sabe que está fazendo errado e fala assim, mas o que foi que eu fiz? Miserável, dando soco no meio da cara para quebrar os dentes todos com um soco só, se não quebrar o dele eu quebro o meu de ódio, porque aí todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Aí o Senhor vai dizer, no dízimo, que é obediência, fidelidade, e nas ofertas, que é a expressão de generosidade. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. O povo aqui já está voltando do cativeiro que a gente está lendo, mas não aprendeu nada. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-la. Mas eu não consigo dar o dízimo, porque não está sobrando, não está faltando. Seja fiel e prove do Senhor, porque não sou eu que estou falando não, é a palavra do Senhor que diz, confia em mim para você ver se eu não te abençoo, confia em mim, de verdade. Não deixa para separar o dízimo ou a oferta, Eu não venho para a igreja sem uma oferta. E às vezes quando eu só tenho R$2 para dar de oferta, eu fico triste. Poxa, mas eu trago assim mesmo. Mas eu sempre saio de casa, eu já falei isso, eu escolho a minha roupa e separo a minha oferta.
Eu não separo aqui na hora para pegar da carteira. Eu já separo a minha oferta. Chego aqui, eu só coloco no envelope. Por quê? Porque culto ao Senhor faz parte. Isso já está dentro de mim. E o Senhor está dizendo que o povo estava roubando aonde? Nisso. Por quê? Podia oferecer o melhor, mas estava oferecendo de qualquer jeito. E aí o Senhor estava falando, vocês estão me roubando nisso. Então, pastor, deixar de ser dizimista, você está roubando ao Senhor. Roubando, estou tirando do bolso dele? Não, você está deixando de demonstrar a ele aquilo que ele já fez por você. O Senhor, ele é fiel a você, e o Senhor é generoso a você. Expresse isso com atitudes, porque o Senhor te abençoa com coisas. Ele não te abençoa só no mundo espiritual e cheio de emoções, não. O Senhor te abençoa e derrama bênçãos na tua vida. Então, demonstre isso também para ele. É assim, o Senhor me deu uma bênção, caramba, glória a Deus. Você fez o que com isso? Eu dei um glória a Deus bem alto. Mete a mão no bolso e abençoa a casa do Senhor. Dá uma cesta básica para alguém que está precisando. Faça alguma coisa com isso que o Senhor tem te dado ou tem feito na tua vida. Por quê? Porque se você não faz, a Bíblia está dizendo que você está roubando ao Senhor. Obrigado, meu.